Fala, meu povo! Bom, hoje nós vamos responder a mais uma pergunta, que é a seguinte: por que Jesus morreu? Bom, essa questão parece ser uma coisinha simples, né? E na verdade a lógica é simples, só que tem muitos detalhes aí que às vezes a gente faz um pouquinho de confusão, às vezes a gente não explica muito bem algumas coisas e aonde vai ficando, vai gerando outras dúvidas, quando você começa a pensar em outras coisas. Bom, vamos tentar responder sobre isso especificamente, sobre a questão de qual é a lógica do sacrifício de Jesus, né? Vamos pensar sobre isso. Porque quando a gente para pensar em Jesus, é um assunto que é muito amplo, porque ele está relacionado com tudo que faz parte da nossa vida. Então, quando a gente para pensar em Jesus, tem muita coisa que dá para conversar, muita coisa extremamente importante, que eu acho assim que é importante a gente dividir isso em partes, né? E ir conversando à medida que for surgindo alguma dúvida em relação a Jesus, essas coisas a gente vai tratando especificamente de cada assunto. E agora então a gente vai pensar no porquê da morte de Jesus. Bom, primeira coisa, para a gente conversar sobre esse assunto, é muito importante nós termos claro na nossa cabeça a ideia do que é pecado. Porque se isso não tiver claro, tudo que a gente conversar sobre essa questão da morte de Jesus parece que não fica claro, fica meio assim confuso. Então, primeiro precisamos resolver essa questão e tá bem claro para nossa cabeça o que é pecado. Para isso a gente conversou em outro videozinho, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do pecado, né? Eu creio que se você assistiu lá tá claro, pelo menos eu acredito que tá, né? Uma ideia bem geral. E nós vamos falar dessa questão hoje da morte de Jesus, subentendendo que você já está por dentro daquele assunto lá, daquilo que a gente conversou. Então, se você não assistiu o videozinho lá sobre a questão do pecado, que é pecado, assiste lá para a gente estar conversando a mesma linguagem, que a gente vai usar a mesma linguagem que a gente estava falando lá, ok? Então, se não assistiu, assiste lá, a não ser que você já esteja bem clara essa ideia. Então, vamos continuar. Então, beleza. É importante a gente pensar no pecado para responder a questão da morte de Jesus, então. Porque lá no videozinho do pecado a gente entendeu uma coisa básica, que o pecado é um estado natural que todos nós estamos. Não é uma listinha de coisa certa e errada que você faz, né? Que tem a ver com o pecado, mas isso é uma consequência do estado natural que nós estamos. Então, quando a gente pensa em pecado e resolver o problema dele, a gente está pensando nessa condição que nós estamos. Beleza. E outra coisa que a gente viu lá que era muito importante é a questão de morte. Eu falei, ó, guarda bem essa palavra, porque isso aí a gente vai conversar em outros assuntos. E esse é o assunto que entra em questão agora. Consequência principal do pecado, morte. Quando a gente pensa sobre isso, a gente está falando da mortalidade do ser humano, a princípio da mortalidade, né? Então, como consequência natural do pecado, nós vamos morrer. E interessante a gente pensar agora, para fazer uma conexão com essa ideia da morte de Jesus e da necessidade dela, pensa o seguinte. Pensa na morte agora como uma dívida pelo pecado. Vamos pensar em números, né? Como se fosse uma questão de contas e agora a gente tem uma dívida para pagar. E essa dívida é a morte, né? Nós estamos condicionados nela e quando a gente vai vivendo, a única certeza é que a gente vai morrer e quando morre porque está pagando a dívida. Então faz parte do processo e a gente está com essa dívida e para nós só resta pagar. Não tem como sair fora disso. É um negócio que está aí, que está complicado e que é assim, não tem como resolver da nossa parte. É a dívida que a gente tem em relação ao pecado. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso lá. Só que lá a gente ilustrou a questão do buraco, né? Como se o pecado fosse um buraco que a gente entrou dentro. Então você pode imaginar isso de várias formas, mas aqui a gente vai pensar nessa lógica da dívida. Então, outra coisa que a gente viu lá, que um princípio quando a gente pensa no pecado é o seguinte, é um estado que a gente está que não há nada que a gente possa fazer para sair dele. É uma dívida que a gente não consegue saldar ela. Lá o exemplo que a gente usou foi do buraco, né? Um buraco que a gente entrou que a gente não consegue sair dele. Então, da parte humana, não tinha nada que a gente conseguisse fazer. Por mais que a gente desejasse, por mais que a gente quisesse se esforçar para tentar ser bom, para tentar reparar, não tem como. Não tem como. Da nossa parte, a gente chega à conclusão que é uma dívida que está aí e vai ser perpétua, né? Da nossa parte, não tem como fazer. Lá na questão do pecado, a gente ilustrou a ideia, então, que para resolver o problema do buraco, alguém de fora do buraco tinha que resolver o problema para nós, né? Porque quem estava dentro não conseguia sair, não conseguia se ajudar.
Então aí a gente pensa em Deus. E quando a gente pensa nessa questão da morte de Jesus, nós vamos pensar o seguinte: Deus nos amou. Bom, isso é um negócio que é extremamente importante da gente pensar, mas é muito amplo, que a gente depois, com certeza eu vou fazer um videozinho a gente pensando sobre essa questão do amor, que apesar de ser uma coisa muito básica, muito fácil de entender, tem muita gente que parece que está patinando, né? Quando toca nesse assunto de amor, parece que é um pouquinho confuso. Aí eu acho que é bem interessante depois a gente parar para pensar um pouquinho nessa lógica do amor de Deus por nós, que é uma coisa extremamente importante e fantástica. Para mim, eu acho um negócio muito interessante. Mas vamos pensar então, voltar nessa ideia de Jesus aqui, da morte dele. Deus nos amou. Como a gente não conseguia fazer nada em relação ao pecado, a condição que a gente estava, Deus nos amou e ele criou uma solução para esse problema. Ele cria uma solução para resolver essa questão do pecado nosso. Só que, quando ele vai criar essa solução, ele precisa seguir alguns princípios. Por quê? Ele não poderia simplesmente ignorar, falar, vocês geraram um problema aí, vamos fazer o seguinte, deixa isso aí, apaga isso, passa um pano por cima aí, deixa isso para lá, vamos ignorar isso aí e vamos voltar ao que era antes. Se ele fizesse isso, ele poderia fazer? Poderia. Mas se ele fizesse isso, ele estaria sendo de alguma forma mentiroso e injusto, de acordo com o próprio princípio que ele criou lá no início. Se tudo que ele criou era perfeito, era certinho, e ele criou essa opção de escolha, né? E ele criou regrinhas sobre aquela opção, aquilo ali era perfeito e era justo. Se ele viesse a ignorar aquilo, então ele estaria sendo injusto, ele estaria sendo mentiroso, que ele falou que aconteceu uma coisa e depois não acontece, passa, né, faz vista grossa. Então ele não poderia fazer isso. Né? Ele deveria seguir os princípios dele mesmo, né, da própria natureza dele, que é ser justo, né, e ser verdadeiro. E dentro dessa questão, tem dois pontos que são importantes da gente pensar. Que quando a gente pensa nessa solução que ele vai criar, tinha que seguir esses dois princípios, pelo menos. Primeiro, era a questão de escolha humana. A escolha humana, ela tinha gerado o problema. Então, a matemática seria, se a escolha humana gerou o problema, a escolha humana tem que resolver o problema. Então já ficou aí. Então, ele não poderia simplesmente ir ali e apagar. O ser humano tinha que dar um jeito de resolver. Segundo, a dívida da morte tinha que ser paga. Então, a consequência maior seria a morte. Só que todo mundo que morria já estava ali dentro daquele processo. Não tinha como o ser humano pagar. Mas, dentro dessa lógica, o ser humano, a raça humana, tinha que achar uma forma de criar um saldo positivo para poder pagar essa dívida. Até o momento não tinha como fazer isso, porque todo mundo já estava naquela condição, né? Então não tinha como fazer muita coisa. Então tinha que resolver essas duas questões. Escolha humana e pagar a dívida. O ser humano tinha que dar um jeito. Mas foi Deus que criou a solução para nós, porque nós não conseguíamos criar. E então aí vem a grande questão. A solução que ele fez foi criar um novo Adão. Aí você fala, oh, que coisa! Essa expressão novo Adão ela é bem interessante porque está no Novo Testamento. Né? Você vai lendo ali o Novo Testamento, você vai ver ali em Coríntios, em Romanos, você vai ver em Hebreus. Você junta algumas coisas, você vai ver que eles estão usando essa expressão para falar de Jesus. Que Jesus, ele é o último Adão, né? Segundo Adão ou último Adão. Mas vai colocar ele como se ele fosse semelhante ao Adão que tinha sido criado lá antes da queda, né? E essa foi a solução que Deus criou para nós, né? Para resolver esse problema. Então vamos pensar assim, a solução que ele criou foi fazer o segundo Adão. Só que para criar esse segundo Adão, esse segundo Adão tinha que ter alguns requisitos para poder encaixar naquelas duas coisas que a gente falou agora há pouco. Primeiro, ele tinha que estar relacionado com a raça humana. Ele tinha que ser da mesma espécie. Ele não poderia ser uma outra raça diferente, um novo Adão que não tinha relação com a gente. Senão, o que ele fizesse não ia afetar para a gente. Não ia ter relação com a gente, era uma outra raça. Então, tinha que ser um de nós, tinha que ser humano, tinha que estar relacionado com a gente e ser genuinamente humano, primeira coisa. Segunda coisa, de alguma forma, ele tinha que ser gerado sem aquela dívida do pecado. Aí você fala, como isso é possível? Bom, o primeiro Adão,
né, o primeiro casal que foi gerado, eles foram gerados sem a dívida, sem o pecado. Antes de fazer a escolha, eles não tinham aquela dívida. Então, esse segundo Adão tinha que ter essa característica, não podia ter essa dívida do pecado, ou seja, ele não poderia ter pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que estar ligado a gente, né? Então, aí ele tinha que achar uma forma de criar esse processo. E a terceira coisa é a questão da escolha. Esse Adão novo que seria criado, ele tinha que fazer o contrário do que o primeiro fez. O primeiro escolheu, né, sair fora daquele primeiro plano. Então esse segundo Adão tinha que escolher permanecer nesse plano. Qual que era esse plano? Esse estado que ele estava, de ser genuinamente humano e não ter pecado. E uma coisa que a gente não falou lá quando a gente falou da questão do pecado, que a gente colocou como simplificou e colocou como uma opção de escolha. Mas, além de ser uma opção de escolha, era uma desobediência também. Porque quando Deus coloca essa opção de escolha para o primeiro casal, ele fala, essa aqui é uma opção de escolha, mas não faça isso, não coma do fruto. Então, ele coloca uma proibição. Ele bota a opção, mas ele pode, não vai por aí. Então, aí a gente coloca a ideia de obedecer, né? Obedecer e desobedecer, quando a gente pensar nisso também, nessa escolha. Então, esse segundo Adão tinha que ser genuinamente humano, tá ligado com a raça humana, não ter pecado, não ter essa dívida, né, para ser paga, e escolher obedecer, permanecendo naquele estado que ele estava. Se esse segundo Adão que foi gerado, que a gente já deu spoiler aqui falando que é Jesus, né, se ele cumprisse com esses requisitos, o que aconteceria? Ele não poderia morrer. Vamos pensar legalmente, né? Ele poderia morrer? Poderia. Mas ele não poderia morrer porque ele não tinha dívida de morte. A morte não fazia parte da conta aplicada para ele. Aplicava para todo mundo, porque todo mundo já está debaixo da dívida do pecado. Ele não estaria. Então, se ele viesse a morrer, essa morte dele seria o saldo positivo que a gente estava precisando para poder pagar pelo preço do pecado. E foi exatamente isso que ele fez, né? Ele poderia morrer, que foi o que aconteceu, aí quando ele morre, a morte dele vai ser o saldo positivo para oferecer como pagamento da dívida dos outros, porque se ele não deve e ele tem um saldo positivo, ele não vai usar aquele saldo para pagar para ele, porque ele não precisa pagar, ele vai pagar a dívida para os outros. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E foi por isso que Jesus escolheu morrer. E essa é a lógica por trás da necessidade do sacrifício de Jesus por nós. Resumindo, seria basicamente essa lógica. Se a gente pensar nessa questão de dívida, fica bem fácil da gente entender isso aí. Beleza? Então, essa seria a explicação. Dentro dessa condição, é interessante, dentro dessa lógica, né? É importante a gente pensar o seguinte, que a nossa escolha é fundamental nesse processo da justiça, dessa questão da justiça, né? Porque da mesma maneira que o pecado veio por meio da escolha do Adão e da Eva, o sair do pecado também teria que vir por meio de uma escolha. Então a gente vai pensar assim, né? Não é um negócio automático, né? Se Jesus morreu, a morte dele ele vai usar como saldo para pagar pelo pecado então dos outros, ok. Só que não é algo automático, que vai automaticamente para as pessoas. Precisa ter essa escolha, porque é como se fosse um espelho, né? A escolha gerou o problema, e agora eu estou no problema. Uma vez estando no problema, precisa ser oferecida uma escolha para eu sair dele. Não é um negócio automático. Então essa é a matemática do que é colocado para nós, né? Então o perdão, né, dessa dívida nossa está colocado para nós através desse negócio que Jesus fez, do mesmo jeito que o fruto lá do conhecimento do bem e do mal foi colocado diante do Adão para ele escolher, né? Então é colocado para nós também como uma escolha. E isso é importante a gente pensar. Ok? Dentro desse assunto que a gente está falando aí, da morte de Jesus, que a gente falou desse Adão, tem muita coisa que dá para conversar. Tem muita coisa muito interessante que trata da pessoa de Jesus, né? De pensar assim, quem é Jesus, né? Por exemplo, nessa ideia dele ter se tornado esse Adão, tem muita coisa interessante, como por exemplo, Deus se dividir, que é um negócio muito louco de se pensar lá, para ele gerar esse Adão, ele se divide, aí uma parte dele se esvazia de si mesmo, né? Esse é um negócio muito louco da gente pensar. Se esvazia de si mesmo, abre mão dos seus poderes, da condição que ele tinha como Deus.
assume a condição humana, se torna humano genuinamente, e não só isso, ele começa a experimentar toda a humilhação e o sofrimento e a condição que o ser humano vive, né, por estar debaixo do pecado, ele experimenta isso, e por fim, ele se entrega, né, para morrer, ser humilhado, morto, pagar pelo preço do pecado. Então só esses negócios aí é um exemplo de tanta coisa que dá para pensar sobre isso, né, aquela ideia que eu falei lá no começo. Pensar sobre Jesus é um negócio muito amplo, que, para mim, é a coisa mais importante que a gente deveria se preocupar em entender primeiro na nossa vida, em relação a qualquer coisa. Entender sobre Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez? Para que ele fez? O que é que ele ensinou para nós? Então, porque tudo gira em torno dele. Ele é o centro de todas as coisas, a pessoa de Jesus. Então, isso aí seria a coisa mais importante da gente pensar. Mas hoje, nesse momento, a gente pensou só especificamente nessa questão do porquê da morte dele. Então, quando a gente pensar nessa questão da dívida, eu acho que fica mais fácil da gente tentar entender. Então, essa é uma das formas da gente pensar sobre isso para tentar esclarecer. E eu espero que a gente tenha clareado pelo menos um pouquinho aí na mente de vocês. Se tem alguma dúvida nessa questão, eu acredito que talvez isso aí seja uma forma de ajudar. Então, ficamos para a próxima aí. Vamos pensar em outros assuntos aí mais adiante.